Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Alupates Podcast. E hoje, como não é diferente, temos uma convidada super especial, uma engenheira para lá de experiente, para lá de capaz. O nosso assunto vai ser voltado para o recebimento de obras na construção civil. Então, o que o engenheiro que não é especializado em esquadria precisa entender para poder receber a obra? A obra, seja por parte aí da construtora ou por parte do condomínio, ela precisa ser olhada por quem entende. Ela precisa de um olhar criterioso, de um olhar diferente, que geralmente os nossos clientes não dispõem. E é aí que entra esses especialistas no recebimento, na gestão, seja das obras ou então das reformas, das manutenções. Eu tenho a honra de trazer para vocês a minha amiga, engenheira, mestre, doutorando. Quando eu fui ver o currículo dela para apresentar aqui, eu até comentei com o nosso marketing, eu fiquei realmente admirada. O tanto que essa mulher estuda, o tanto que ela se dedica à nossa indústria da construção civil. Trago para vocês, com muita honra, engenheira Kelly Ramos. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É uma grande honra tê-la aqui conosco e eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser regado de muita informação. Então, para você, síndico, gestor predial, condominial, fique atento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Audrey, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É uma alegria falar da parte técnica. Eu sou, como você falou, uma estudiosa. Quando a gente termina a faculdade, a gente pensa que está tudo pronto, né? Acabou, ou seja, já me formei, sou engenheira, mas não é bem assim. O estudo é constante e, com isso, a gente percebe que o mercado precisa de pessoas que sejam especializadas e não apenas habilitadas, né? A gente precisa definir muito bem esses termos. Excelente. Né? Especializadas e não habilitadas. Exatamente. Tem especializada, capacitada, porque você consegue exercer a sua função de uma forma mais responsável. A responsabilidade que a gente tem é muito grande. Então, o estudo tem que ser constante. É o que eu deixo de informação toda vez que eu venho para um podcast, e o seu não vai ser diferente. A gente precisa realmente ter essa constância até o fim da vida. E isso ocupa nossa mente, deixa a gente ativo, porque você precisa pensar na sua atividade mental. E isso é muito importante. Exatamente. Muito bom. Mas conta pra gente, Kelly, como que você começou a sua carreira? Então, a gente falou, engenheira civil, muito estudiosa. Conta pra gente. Eu comecei na construção civil trabalhando em uma construtora de alto padrão aqui em São Paulo, onde eu fiquei por 23 anos. E nesses 23 anos eu trabalhei tanto executando obras, comecei como estagiária, então passando fax, tá? Eu também. Fazendo cotação de materiais, que eu entrei estagiando na área de suprimentos. Você nem sabe o que é um fax. Exatamente. Então, assim, foi desde lá de trás. E fui crescendo nessa construtora até chegar como auxiliar de engenharia, gerente do departamento de engenharia. E depois, quando eu me formei, o dono da construtora me chamou que precisava colocar uma pessoa responsável pela assistência técnica. E lá, nós não tínhamos esse nome, assistência técnica. Era o departamento de manutenção pós-obra. Pós-obra. É o pós-obra. É um terrível, temido pós-obra, né? Exatamente. E aí eu fiquei responsável por esse departamento. Primeira coisa que eu falei para ele, porque nós temos que ser verdadeiros sempre, sempre. Falei assim, tudo bem, eu aceito, só que eu não sei nada disso. Aí ele, não tem problema, vai procurar onde estudar. E aí começou o dilema de procurar estudar a área da patologia das construções. Que foi a sua primeira pós-graduação. Que foi a minha primeira pós. E aí não tinha essa disciplina. Tem na faculdade, na universidade a gente vê a patologia, mas é muito superficial. E não tinha nada aprofundado. E aí eu comecei a procurar, não tinha. Demorei uns 5 anos para achar um curso e nisso eu fui estudando sozinha, para poder entender melhor e como resolver os problemas dos clientes.
Ainda não tinha IDD, não tinha IPOG, não tinha nada disso. Nada disso. Então você é dos primórdios da patologia das construções. Nada disso, exatamente. Praticamente não tinha muitas pessoas falando sobre o tema. Era muito escondido, assim, escondido que eu falo era... Desconhecido, na verdade, não tinha né? Toda essa informação que a gente tem hoje. Hoje é maravilhoso, a gente consegue tudo. Eu sou da fase antes do Google, né? Eu era da Barça também, nossa! Então a gente não tinha, então era biblioteca mesmo. Então eu comecei a estudar sobre isso, e aí depois de alguns anos eu consegui achar um curso que não existe mais, só existiu 2 turmas, de 64 horas, falando sobre patologia das construções. Aí tinha Antônio Carmona, tinha o Granato. Só os papas da engenharia diagnóstica. Hércio Thomas. E aí foi aí que eu me apaixonei totalmente, já estava, né, apaixonada pela área. E aí que eu me apaixonei mais ainda. E hoje a sua carreira é totalmente dedicada à patologia das construções. Seus estudos... Sim. Você é mestra em habitação, doutorando em engenharia... Civil. E a parte do mestrado, só para que tenha uma introdução, a minha pesquisa, ela veio depois do curso do IDD, de Patologia das Construções, sobre ruído em tubulações de esgoto, porque isso me incomodava demais. Aliás, isso me incomoda. Todos os dias eu escuto o ruído das tubulações do apartamento de cima. Me incomodava demais. E aí, no meu TCC, porque tinha TCC no IDD, foi eu e mais 2 amigas, fizemos um protótipo. Precisando de uma consultoria lá no meu prédio. Fizemos um protótipo para falar sobre os ruídos das tubulações. Chegamos a algumas conclusões bem favoráveis, e aí eu fui para o mestrado para continuar a pesquisa. E aí foi que a minha dissertação de mestrado ficou voltada para a área de atenuação de ruídos em tubulações de esgoto. Excelente! E hoje o doutorado eu quero focar também nessa parte de acústica e térmica para melhorar a qualidade de vida, porque uma das coisas que mais incomodam o ser humano é o ruído. É o ruído, sem dúvida. Tanto nas esquadrias... Exatamente. Quanto na edificação como um todo. E olha só, se hoje nós temos edificações cada vez desempenhando melhores, é porque temos estudiosas como a Kelly, que dedicam todo o seu tempo livre a estudar os assuntos. Eles criam, eles estudam, eles pesquisam, eles ensaiam, eles desenvolvem um material riquíssimo que servem para os profissionais da área, servem para os estudantes, para os futuros engenheiros, para os futuros arquitetos construírem com mais qualidade. É verdade. Então, assim... Excelente. Nosso muito obrigada para você, Kelly. Aí você vê uma vida de dedicação à construção civil. Excelente. A gente tem que melhorar, né? Exato. E uma coisa que eu falo sempre, eu não quero ter vergonha de falar que eu sou engenheira. Porque algumas profissões a gente acaba tendo uma imagem denegrida, que está denegrida no mercado, e eu prefiro ter orgulho de ser engenheira civil. Não, mas a sua trajetória, ela é linda, eu te admiro de longe. Eu reconheço aí toda a sua colaboração com nossa indústria. Obrigada. E, assim, temos sorte de tê-la no nosso mercado da construção civil. Verdade. Muito bom. Você tem feito uma linda caminhada. Fico feliz com isso. Então, falando sobre tudo isso, aí chegamos na minha empresa, né? Na Viston. Conta pra gente sobre a Viston. A Viston nasceu... eu me desliguei dessa construtora, foi um ano de crise, e aí fui desligada da construtora e me assustei com o que aconteceu. Isso eu nunca contei em nenhum lugar, então vamos lá. Notícia inédita no Aluparts Podcast. Exato. Saí da empresa, deixei meu celular, que eu fiquei com um número por mais de não sei quantos anos, então todos os meus contatos estavam naquele celular. Na semana seguinte, começou a tocar meu celular particular. Porque aí eu já tinha comprado um número particular, uns 2 anos antes. Começou a tocar, falando, Kelly, graças a Deus que você saiu, eu preciso de você aqui fora. Eu tô com um monte de problema.
todas as administradoras que eu trabalhei, que são as grandes administradoras aqui de São Paulo, começaram a me ligar pedindo assessoria técnica condominial, porque tinham muitos problemas e poucos profissionais para atender. E alguns profissionais não conseguiam resolver realmente os problemas. Mas não problemas da construtora que você trabalhava? Não, problemas construtora do condomínio na mesmo. verdade, você da criou edificação. Relacionamento com os condomínios e eles entenderam que Das você... edificações como um todo, Entendi. de todos os edifícios, e não tinham profissionais qualificados naquela ocasião para atender as demandas. Às vezes, as respostas eram superficiais, os problemas não eram resolvidos, e aí eu comecei a trabalhar. De repente, eu estava com um volume de trabalho, eu saí da empresa, 2 semanas depois, eu já estava trabalhando quase 12, 14 horas por dia. E aí nasceu a Viston. Mudei a razão social da empresa que a gente tinha, que sou eu e meu sócio, que é o meu marido. Mudamos a razão social, incluindo engenharia, porque era só informática, que o meu marido é da parte de informática. Da tecnologia. Mudamos a razão social, acrescentamos os quinais necessários para atuar, e aí nisso a Viston nasceu. Como um escritório de engenharia que presta assessoria aos condomínios, síndicos, Isso. construtoras, nessa questão da patologia das construções. Isso, das manifestações patológicas, dos problemas que ocorrem no dia a dia, a falta de manutenção preventiva. Então, a gente nasceu. E aí, nisso, o meu marido, que é da área da tecnologia, informatizou a empresa. Então, a gente conseguiu unir a engenharia com a tecnologia, que é muito importante. Isso agiliza o nosso trabalho e geram materiais de qualidade. Acho que você já viu um laudo nosso. Com certeza. E os nossos laudos são diferenciados. São, além de técnicos... Consistentes tecnicamente. E uma coisa que eu gosto muito... A beleza. Visualmente atraentes. Eu até chamei a atenção para o nosso comercial. Falei, precisamos de uma apresentação como essa. Exatamente. Chama então, atenção. Assim, eu gosto de olhar o belo. Nós gostamos de olhar o belo. Então, moderno e elegante. A excelência de apresentação conta muito. Porque você tem vontade de ler um livro ou ler um... Desperta o interesse. Um currículo que você faça... ou uma correspondência padronizada. Então, a gente precisa ter excelência no que a gente faz. Muito bem. E a Viston trabalha com excelência. Nossa equipe é uma equipe de estudo constante. Imagino que para andar ao lado da Kelly precisa ser estudioso, precisa ser dedicado, porque... Constante. Nós participamos de congressos, de feiras, de eventos técnicos que vão agregar realmente a gente. Muita engenharia envolvida. Muita engenharia. Muito bem. E uma coisa importante que eu gosto de falar é que eu estou disposta também, eu tenho a disposição de ensinar. Porque existe está chegando uma remessa de profissionais que precisam de ajuda. Hoje em dia, as coisas acabam sendo tão superficiais e eles não estão vindo com uma base forte. E a gente precisa realmente voltar. Nosso papel. É o nosso papel. O objetivo desse podcast, do podcast Aluparts, também é isso. É levar informação de qualidade, informação técnica. É isso mesmo. Nos colocar aí de uma forma diferenciada no mercado. Então, nós não somos simples prestadores de serviços. Nós não fazemos simplesmente manutenção, recuperação de fachadas de vidro, como é o caso da Aluparts. Nós entregamos conhecimento, nós entregamos informação para que o nosso cliente possa fazer a gestão da sua própria fachada, da sua própria edificação. Então, a gente tem, engenheira, empresária, professora, doutoranda e também fundadora da Condo Capacita. Conta para o nosso ouvinte o que é a Condo Capacita. Então, Condo Capacita nasceu por uma dor. Tudo que a gente cria... nasce da dor, né? Nasce de uma dor. As melhores inovações e invenções nascem da dor. Nasce da dor. E o que acontece? Eu trabalho há
bastante tempo com a área condominial, mesmo na construtora, eu cuidava do pós-obra, então eu tinha contato com as administradoras. E eu percebo que a demanda de trabalho é muito grande para eles, para os gestores condominiais, tanto que estão nas administradoras, quanto os que estão no condomínio, no prédio em si. E eles não têm como entender de todos os assuntos e acabam orçando de forma errada. Não tem conhecimento técnico. Não tem, mas eles precisam saber pelo menos o básico para que eles consigam formatar um escopo detalhado de uma tomada de preço e que eles contratem também empresas sérias para fazer esse trabalho, porque hoje em dia nós temos uma gama gigantesca. Então, como você vai selecionar uma empresa boa? Uhum. E como você vai saber esse profissional? Ou seja, você precisa entender de alguns assuntos para você fazer algumas perguntas estratégicas para você saber se a pessoa realmente tem conhecimento. Excelente. E aí, hoje, nós estamos num mundo, nós duas passamos por várias fases, que são a Barça lá de trás, a biblioteca. O papel ao maço. O papel ao maço. Chegamos no Google. Uhum. E aí, quando a gente chegou no Google, a gente falou assim, eu não acredito que ele sabe tudo. Impossível. Tem alguém que sabe mais que ele. Isso, né? Você perguntou e ele tá sabendo o que é isso, né? Tá muito moleza hoje fazer trabalho escolar, né, Kelly? Aí eu peguei. Aí agora nós estamos onde? Na inteligência artificial. Pois é. Mas eu ando refletindo muito sobre a inteligência artificial. É uma era importante pra gente. Nós precisamos realmente disso. Pra quê? Para que nós tenhamos tempo. Que hoje a nossa escassez é o tempo. É o tempo. E a inteligência artificial chegou. Mas você vai precisar conversar com seu cliente. E a inteligência artificial... Não faz pra ela você. não faz isso. E você precisa ter embasamento técnico. Até mesmo para você interpretar o que a inteligência artificial te fala. Exatamente. E você precisa ter embasamento técnico, você precisa conversar com as pessoas. Exato. Você está atrás das câmeras, atrás de uma tela de computador, com a inteligência artificial fazendo tudo para você. Você depois, na hora que você vai presencial, participar de uma reunião, explicar, fazer uma tomada de preço, fazer uma vistoria, cadê o seu conhecimento? Exato. Você então, não dá continuidade no que você demonstrou lá atrás. Exatamente. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa tecnologia a nosso favor, mas nós precisamos ter uma base forte. Então, a Condo Capacita é um treinamento. Um treinamento. Que você vai dentro dos condomínios, das administradoras e faz você leva conteúdo, você leva informação sobre a gestão condominial. Gestão das manutenções, das reformas, das inspeções. Dos cuidados que uma edificação precisa, que muitas vezes é negligenciado. Então, você passa por todas as áreas. Faço um en passant. O Condo, ele tem professores específicos, nós falamos tanto da área da patologia das construções, uma introdução bem superficial, focado mais em normas técnicas, de uma forma leve, para que eles entendam que existe norma de inspeção, existe norma de reforma, existe norma de manutenção. E excelente. Muitas vezes eles não sabem que existem essas normas. Aí nós temos professores de instalações elétricas, nós temos professores de acessibilidade, nós temos professores palestrantes e professores que eu convido da área da impermeabilização. E aí eu faço tanto palestras técnicas nas administradoras, palestras de 1 a 2 horas, para falar sobre normas técnicas, de forma leve. Eu gostaria de participar de um deles, quando no seu próximo... Pode deixar. Eu gostaria de... E eu faço esse curso lá no meu escritório, nós temos um auditório, e é um curso de 10 horas. Começa numa sexta-noite e passa o sábado inteiro nesse treinamento. E nesse treinamento, no sábado, nós fazemos uma ronda no condomínio para verificar alguns pontos. Só que todo mundo fala, Kelly, mas o seu condomínio não tem problema nenhum.
a gente encontra um ou outro probleminha, mas na maioria das vezes o nosso condomínio lá, onde eu estou, é Você- realmente muito bem cuidado e em ordem. Afinal, você está lá, né? É. Aposto que você já está fazendo esse trabalho. Mas nesse treinamento, até os zeladores, no caso, Sim, podem ir. tem que ser zelador, Síndico. gerente predial, gerente condominial. Então, tudo isso pode estar. Até engenheiros que queiram Excelente. entender e entrar na área condominial para ter uma base, para fazer um network, para conhecer outros síndicos, outros gerentes, outros zeladores, também é legal. Nossa, excelente. E o que eu falo, Audrey, nós não temos que ter inimigos e concorrentes, nós temos amigos. Amigos e colaboradores. Então, não existe que você faz o mesmo trabalho que eu, você é meu inimigo. Não, nós somos amigos. Parceiros. E a gente tem que se apoiar. Isso. E quando a gente viaja de avião, que a gente chega aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade, mas São Paulo em especial, você vê aquele mundo de prédio, não tem quantidade de profissionais que dê conta de atuar. Não tem. Gente, precisa de todo mundo e bem preparado tecnicamente, porque a gente vai melhorar esse mercado. Exatamente. Você sabe como que a Aluparts, ela nasceu, a nossa parte de manutenção? Quando meu pai montou a Aluparts há 35 anos atrás, nós éramos um escritório de projetos. A gente fazia consultoria e projetos para novos empreendimentos. No caso, a construtora que você trabalhou por anos, nós trabalhávamos muito para eles, desenvolvendo os projetos das esquadrias para os prédios em construção. Sim. Só que lá atrás, estou falando há 30 anos atrás, o meu pai, no topo de um prédio na Paulista, falou: poxa, todos esses prédios vão envelhecer. Essas fachadas de vidro, elas vão envelhecer. Todo mundo pensando em construir. Quem que vai cuidar dessas fachadas? Daí, ele criou uma outra área dentro da Aluparts. Nós tínhamos, então, de consultoria, de projetos para novas fachadas, e ele criou a área de manutenção, onde a Aluparts entrou fazendo a correção de fachadas com problema, ou então a simples manutenção preventiva para aumentar a durabilidade, para aumentar o desempenho aí das fachadas de vidro. Sim, entrando nos caixilhos, nas janelas, nas esquadrias, da forma que o usuário quer entender. Porque muitas vezes a gente usa termos técnicos e eles não entendem. Então, nas suas janelas, né? Quando começa a entrar água, como que você cuida dela? Nós temos uma gama gigantesca de prédios no Higienópolis que tem aquelas janelas antigas. Cheia de persiana. Como modernizar isso? Como cuidar? Cuidar. Gente, e é um sacrifício achar uma empresa especializada nessa área. Tem um case que eu gosto muito, tem um prédio que nós fizemos a parte de acompanhamento do restauro de concreto armado, um prédio que é um ícone aqui em São Paulo. O nome dele é o Condomínio Harmony, e na lateral dele, na lateral esquerda, ele é todo de caixilho, mas tem um fechamento totalmente diferente. E não suporta mais, ele passa vento, ele faz barulho, porque é bem na suíte, e precisa modernizar. Até hoje, a síndica é nossa cliente, né? A gente não consegue achar uma empresa que refaça todos esses caixilhos de uma forma... Seguindo o mesmo padrão arquitetônico? Tem que ser bem similar, mas ele tem uma diferença de abertura que o arquiteto daquele prédio é sensacional. Ousado. Não, muito legal, porque o que acontece? Esse caixilho, ele tá fechado assim, ó, fazendo o modelinho, fechou desta forma, e quando você abre o caixilho de alumínio, ele às vezes fica assim, ele abre assim. Perpendicular à fachada. Total, e você tem uma vista geral do seu dormitório, da sua cama, então ele não impede a sua vista, então é perfeito, e a gente precisa manter a estética e o padrão da fachada. Então, não pode ser alterado
para que o seu caixilho fique nessa abertura. Mas nós temos sistemas super modernos que muitas vezes os sistemas atuais a gente consegue copiar, a gente consegue reproduzir os sistemas antigos, porque provavelmente deve ter partes em madeira ou partes em aço carbono, não tem nada, tudo em alumínio. Aquele alumínio mais simples, sabe aquele cinza natural, anodizado natural fosco. Mas a abertura dele que é diferente. Então, o legal... Ele é como se fosse, para você entender, para todo mundo entender... É por meio de dobradiças? É aquela porta pivotante. Ele é pivotante. Sim. É isso mesmo, que ele abre... Só que é um caixilho na fachada. Só que é um caixilho na fachada. Mas é aí que entra a manutenção. A manutenção corretiva, a gente entra recuperando o que está bom em bom estado... E o que geralmente são os componentes que se deterioram, né? A vida útil dos componentes é muito menor do que a vida útil do alumínio. Sim. Eles que apresentam problemas. Mas isso pode ser resolvido com a substituição de parafusos, de componentes, de gachetas, de selantes, de dobradiças, de roldanas. Todos esses componentes, eles podem ser corrigidos, substituídos, revisados na manutenção. A Aluparts pode te ajudar nesse assunto. Bom. Eu vamos voltar nesse prédio, porque é uma pendência que a gente tem, porque substituir por completo, eu gosto de restaurar. E a gente também. Eu gosto de restaurar. Defendo essa bandeira da manutenção, da restauração. Sustentabilidade, da revitalização. Então, basicamente, você só substitui o que realmente está em estado avançado de deterioração. E o que é possível de revisão, a gente faz a recuperação. Muito Mas bom. eu adoro também esses cases, excelente. Porque é sustentabilidade. Hoje nós estamos na geração da inteligência artificial e da sustentabilidade. É nossa obrigação não gerar mais entulhos, não gerar mais desperdício. Então, fazer o restauro é essencial. E para esse prédio, assim, eu tenho um carinho muito grande, porque... É muito bonito, muito bonito. Não, o arquiteto vale a pena ser conservado, com certeza. Eu também sou defensora da recuperação, de manter o original. Você sabe que eu tenho um grande e especial case para trazer para você? Aqui em São Paulo, a gente, alguns anos atrás, participou da recuperação da fachada do Tribunal Regional do Trabalho. E no começo, eles queriam substituir 100% das esquadrias, porque entrava água por tudo que é lado, já tinha caído vidro, tinha caído janela completa, e o pessoal já tinha perdido as esperanças com a fachada. E numa visita técnica, eu falei, nossa, o caixilho de vocês é excelente, ele tem falhas, mas é porque não houve manutenção ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. É um prédio na época, tinha 40 anos de vida. E eu falei, mas a linha, o sistema era excelente. Foi feito por uma empresa de fora do Brasil. Ele realmente aplicou tecnologia. Eram caixilhos muito melhores do que hoje a gente vê em edificações novas. A linha era robusta, eram perfis... o sistema ali empregado era muito legal. E eu falei, não, gente, vocês querem substituir, ok, mas eu vou defender a manutenção, a recuperação. Vocês me permitem apresentar uma proposta? Daí a comissão de engenharia falou, não, vamos deixar ela falar. E eu apresentei um projeto de manutenção, plano de reparos, plano de manutenção com uma proposta. E eles adoraram, eles super compraram a ideia técnica. Então, eles encerraram a licitação para substituir as esquadrias e abriram para fazer a manutenção dessas fachadas. E a Aluparts participou normalmente, a gente ganhou a licitação, fizemos. E o melhor, essa manutenção ela representou 18% do custo total de uma substituição das esquadrias. Hoje, 3 anos depois, você volta no prédio, o pessoal é só sorrisos, agradecimento, resolvemos todos os problemas, todas as manifestações patológicas, deixamos estanque, em segurança, bonito, em pleno funcionamento, a 18% do que eles estavam inicialmente previstos a gastar. Os materiais mais antigos, eles realmente
eram mais robustos e vale a pena esse melhor restauro. performance. Exatamente. Quando eu olhei, falei, é um crime. Exato. Jogar Um essa esquadrilha desperdício, né? fora, ela é excelente, ela é melhor. Hoje, o que for colocado não vai ter essa qualidade. O componente vai ser novo, o fecho, a borracha, o parafuso, vai ser novo. Mas a robustez dos perfis, esquece. A estrutura toda, né? Como um todo, realmente. E entrando já para pegar esse gancho que você deu, nessa área que nós atuamos de recebimento das áreas comuns dos prédios para os síndicos e também trabalhamos para algumas construtoras, nós percebemos a qualidade e o descaso que as pessoas têm com os caixilhos. Você diz o usuário ou o a executor, construtora, o fabricante de esquadria? O fabricante, porque muitas vezes as construtoras não sabem que, não entendem a necessidade de um projeto de esquadrias. Como eu vim de uma construtora que tinha já essa cultura da consultoria de esquadrias e dos detalhamentos, isso tudo minimiza problema. Nós temos, nessa construtora que eu trabalhei, tem um prédio que foi construído em 1996 até 98. E ele tem uma pele de vidro. Essa pele de vidro nunca deu problema, porque teve um consultor. Teve alguém acompanhando, fiscalizando e projetando da maneira certa, né? Com as interfaces entre os outros componentes. Nós temos o vão do caixilho, nós temos contramarco, nós temos impermeabilização, caimento, toda essa gama de envolvendo um fechamento, uma vedação. Pensada para receber um caixilho. Exatamente. E as construtoras, muitas delas não têm esse conhecimento de que precisa de um detalhe específico para que não tenha tantos problemas. Eu percebo nesses recebimentos, eu faço testes simples, convencionais, nem normativos, porque a gente precisa de uma distância, de uma pressão específica, de um posicionamento específico. O simples jogar de água com uma mangueira, com esguicho simples, a gente consegue detectar infiltrações, ruídos internos. E a nossa fachada, ela precisa trazer tranquilidade para o usuário interno. Sem dúvida. E aí o caixilho não tem estanqueidade, o caixilho não tem a parte acústica, a parte das gachetas que são fixados os vidros, faltando trechos, 1 centímetro, 2 centímetros, ou seja, as pessoas não têm o cuidado na execução de fazer o corte correto de uma gacheta, exatamente. E muitas vezes ele até faz o corte correto, só que a gacheta, quando ela é de baixa qualidade, ela acaba retraindo, ela encurta. Então, às vezes, ela foi entregue e cortou certo. Só que à medida que ela vai recebendo o intemperismo, os raios ultravioletas, ela vai enrijecendo, ela vai perdendo a memória, ela vai encurtando. Por isso que existe a obrigatoriedade da vulcanização dos cantos da borracha. Então, nas esquadrias de alumínio, principalmente as gachetas externas, elas precisam ser obrigatoriamente vulcanizadas, que é a solidarização dos cantos a 45 graus, porque daí evita esse encolhimento. Então, olha só, Kelly, eu trago um número bem expressivo. Todo mundo, a maior parte aqui dos nossos ouvintes já sabem que quando a gente fala de esquadrias de alumínio, elas representam de 15% a 25% do custo total de uma obra. E você vê, as pessoas estão preocupadas com tantos itens e subitens da construção civil, mas muitas vezes os caixilhos estão sendo negligenciados. Exatamente. Em pequenas coisas. Por exemplo, a não vulcanização de uma gacheta, a não impermeabilização de um vão, onde vai receber ali o contramarco, o caimento correto de um peitoril. O desnível entre um terraço e piso interno, piso externo. Então, gente, são esses detalhes que fazem a diferença. Ter um consultor, ter uma empresa qualificada. E outra coisa importante que eu vou falar. Se a construtora não contratou, você que é executor, contrate. Contrate um consultor, porque o problema que você não vai ter
ao longo do prazo de garantia que você precisa dar, vai ser muito grande. Então, pague um consultor, leve solução para a construtora, trabalhe com excelência. Exato. Foi o que a gente começou o nosso bate-papo hoje, falando que a Vistum trabalha com excelência. Nós todos temos que trabalhar com excelência. Exato. A gente sabe que o custo do retrabalho, É muito ele grande. é muito superior ao custo do trabalho bem feito. Mas não pense em retrabalho, pensa no incômodo, No- pensa na vergonha, pensa no seu nome. E no que aquilo pode causar também, E na os falta de danos? segurança, nos acidentes que a gente vê todos os dias, naquela prestação, atendimento de garantia interminável. Isso, e o desgaste com o cliente, o incômodo. A Gente, construção civil brasileira, praticamente, ela presta garantia o resto da vida útil da edificação. exatamente. Quer dizer, levam ali 3 anos para se construir e a vida inteira Afinal, você comprou um para imóvel para corrigir, quê? para prestar uma garantia. Quantos anos você quer morar no local que você mora? Exatamente. A sua vida toda. A não ser Exato. que você venda e compre outro São imóvel. bens duráveis. Você Exato. imagina que vai utilizar aquilo. Só que assim, a gente tem a questão da obrigatoriedade do fabricante, esquadria, das construtoras, mas nós também não podemos esquecer que temos a obrigatoriedade dos usuários, dos condomínios, dos cuidados. Então, a gente, muitas vezes o que ocorre é que o usuário recebe um imóvel com problema, uma esquadria com problema, e por ele ter recebido aquilo com problema, ele deixa de cumprir com as suas obrigações pelo resto do tempo. Isso daí é uma outra situação. É outro agravante. É outro agravante, exatamente. Mas só lembrando um outro detalhe, a parte de estanqueidade. Tem hoje em dia um modelo de caixilho que eles chamam de slim. É o minimalista. É um minimalista, que é o menos perfil, o uso da menor quantidade de perfis. Isso. Geralmente eles são ocultos, eles são já minimamente visíveis. Para ficar bonita a sua Exato. vista, se você mora numa casa ou num terraço grande, que você quer ter uma vista perfeita, então coloca esse caixilho minimalista. Com trilhos embutidos, com dreno para escoamento da Mas água. acredita que eu já peguei uma análise, um laudo, inclusive, de uma residência que tem frestas de quase 1,5 centímetro a 2, passa vento, passa chuva. Isso tudo, cadê a norma que fala que você tem que ter estanqueidade no sistema? Estanqueidade e controle da permeabilidade ao ar. E você tem que estar na sua face interna da sua unidade segura. Ou seja, qual é a qualidade desse trabalho? E aí, a empresa que executou seguiu o projeto. Põe a mão na civil, põe a culpa na civil, que a civil não fez isso. O executor fez isso, só que você contrate um consultor. A responsabilidade é sua. Exato. Faça diferente. Essa é a responsabilidade do engenheiro no recebimento das obras. Isso. Ser os olhos técnicos, ter uma visão técnica clara do que pode acontecer. Exatamente. Do que pode ser evitado nessa questão do recebimento das obras. E cuide, né? Como você mesmo colocou. Vamos cuidar dos nossos caixilhos para quê? Para que você não deixe se deteriorar antes do tempo. Exato. E você tenha conforto dentro da sua unidade. A parte do conforto vem de todo o sistema de fachada, né? Você tem que ter tanto conforto... Da envoltória. E aí a gente pensa também em algumas regiões da cidade ou quem mora perto de locais ruidosos, como você faz a fachada e a consultora se preocupa com a parte da fachada em si, faz alvenaria dupla e aí tá tudo estanque, né? Alvenaria. E o caixilho? Exatamente. Ele vai estar estanque ao ruído, vai atenuar o ruído externo. Você coloca um caixilho minimalista. Muita atenção para um lado e negligência para o outro. Falha o sistema. Isso tudo a gente precisa entender. Desempenho de cada componente para que a gente consiga
melhorar as nossas Muito bom. Falando nessa instruções. questão da importância de um especialista com uma visão clara nessa questão do recebimento das obras, o que você observa no primeiro momento ao receber um imóvel, ao fazer esse recebimento por parte aí do condomínio? Primeira coisa que a gente faz é testar abertura e fechamento Das das esquadrias? esquadrias, ver a parte antropodinâmica, que faz parte da 15575, Com relação à acessibilidade, para ter conforto, né? conforto em abrir e fechar os caixilhos. Fazemos também a verificação das gachetas, se elas encurtaram, porque isso é um ponto que a gente considera importante. Essa questão da vulcanização você pode observar, da se os cantos vulcanização. estão ou não colados. Exatamente. E na maioria deles não estão. Não estão. Não estão. E aí, testamos a estanqueidade com água. Quando não é possível testar nos pontos que a gente precisa, nós descemos com um operador na cadeirinha para fazer o teste com pressão, atendendo a norma, para chegar a uma conclusão que não tem problema nenhum. Abertura de janelas. Todas. Todas. Qualidade das vedações. Tudo isso muito, muito legal. Tem uma outra dica para você quando você vai avaliar, por exemplo, o maxinhar. Se o maxinhar ele tiver mais do que 1 metro de largura, a gente precisa ter 2 fechos. Geralmente o pessoal coloca um fecho central. Esse fecho central só é permitido se ele for um fecho multiponto, que abaixa aquelas garrinhas, que acaba comprimindo, fechando com mais compressão. Se não for esse fecho especial e se essa janela tiver mais do que 1 metro, é necessário 2 fechos. Tem na maioria da limitação da abertura também, dos 25 centímetros. Maxinhar, nesse formato, é utilizado mais na parte comercial. Sim. Nos residenciais, como eles usam nos banheiros, a maioria das vezes a medida é uma medida 60 menor, por 60, 40 por 40. 40 por 40, então eles são menores, então atende essa recomendação que você deu. Então, a gente nunca pegou no residencial um caixilho maxinhar que tenha mais que 1 metro de largura. Então, no banheiro, nesses maxinhar pequeno, como eles usam aquele vidro comum mini boreal, por ser o vidro comum, essa janela só pode abrir 25 centímetros. Era isso que eu ia falar. O que a gente observa é a abertura. Então, muitas vezes não tem limitador. Então, não tem se limitador. For um vidro laminado... Eu já peguei o maxinhar que abre totalmente. Então, se for um vidro laminado, a norma não proíbe. Não existe uma proibição que não pode abrir mais do que 25 centímetros, se for um vidro laminado. Mas um vidro comum, no caso aí dos mini boreais, dos jateados e tal, eles têm que ser a abertura desse max no máximo 25 centímetros. Mas esse maxinhar, por ele ser muito pequeno, por ele ser simples, não tem o braço limitador, ele tem uma travinha em cima. Isso, exatamente. Em cima. Uma das recomendações que nós tínhamos quando eu trabalhei na construtora, um dos consultores que davam as recomendações, a gente colocava e a empresa que executava os caixilhos também, que é uma empresa muito boa, com uma equipe técnica sensacional. A gente limitava já com risco de ter crianças ou animais de estimação e acidentes. Então, mesmo antes de entregar os imóveis, nós já fazíamos essa limitação e muitas vezes teve até alguns condomínios, alguns prédios que nós colocamos limitadores com correntes fixas, projetadas já para o caixilho. Para restringir ainda mais. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter. Segurança sempre em primeiro lugar. Que existem construtoras que estão preocupadas, né? Isso é raro. É triste, mas vai melhorar. Muito bem. Nós não podemos desanimar. E com relação a documentos, assim, o que você utiliza de documentação para fazer esse checklist?
Primeiro, a gente pede os projetos, muitas vezes Projeto de caixilhos. projetos de caixilhos muitas vezes não tem. Aí nós pedimos as especificações. A construtora tem os projetos, só que esses projetos, pessoal, pasmem, os projetos não chegam na mão do condomínio, Não da chega. gestão condominial. Isso é muito comum. Eu faço manutenção direto nas edificações, grandes prédios, grandes centros comerciais, grandes condomínios residenciais. Não chega, não chega. Não possuem eu não projeto sei de por quê. caixilhos. É tão importante para que tenha manutenção futura, para você entender qual foi o sistema utilizado e facilita muita coisa. Facilita muito. Horas de trabalho que a gente tem de investigar um sistema. Às vezes a gente tem que pesquisar até o ano que foi construído para ver qual era o sistema que estava sendo confeccionado naquela época. Com sorte, a gente consegue acesso ao manual do proprietário. Com Sim, sorte. Quando tem o manual. Projeto de caixilhos, você pede ali uma arquitetura, um projeto de arquitetura para você, de repente, levantar áreas e tudo mais. Também o pessoal... Não tem. Isso não chega no condomínio, isso fica nas mãos da construtora. Isso mesmo. Então, a gente pede os projetos, muitas vezes não tem. Pedimos também a especificação do material que foi executado, quem foi o executor, quem foi a empresa que executou, porque aí, assim ela vai ter um histórico melhor. E a gente começa a fazer essa triagem para montar esse checklist. Quais os pontos que nós observamos? Caimento, como eu falei, abertura, isso que você mencionou é muito importante. Eu faço questão de olhar essa abertura, porque é o risco mesmo de ter um acidente com uma criança. Hoje nós estamos num mundo que a ansiedade e a depressão chega em qualquer pessoa. Exato. Então a gente precisa realmente ter essa preocupação e ser humano e entender que o condomínio precisa cuidar desses detalhes. Então, a gente faz toda essa checagem, abertura e fechamento é essencial, e o teste com água para que a gente consiga perceber se tem alguma infiltração interna. E nesse recebimento, qual é o clássico, o erro clássico que basicamente todas as obras você acaba encontrando? Gachetas. As gachetas. E infiltração de água. Vidros riscados, esse também acontece muito, porque o pessoal da limpeza não tem o capricho de limpar os vidros com um pano macio, e porque sobra restos de obras e as pessoas começam a querer agilizar a vida, então muitos vidros riscados, mas o que incomoda realmente são as gachetas, porque a gente pode ter infiltração de água, ter risco dela. Tem questão do desprendimento dos vidros. Exatamente, ter esse desprendimento, então é mais. A gente presta toda essa atenção para que não corra acidente no futuro. E colagem de vidros em fachada? Você tem acompanhado bastante. Agora, eu sei que no momento você está fazendo a gestão aí, você fez um grande laudo para um grande prédio comercial cheio de fachada, cortina de vidro. Essa questão de descolamento dos vidros tem sido presente no seu escritório? Não, ainda não. Não ainda pegamos, não. Porque os nossos clientes, eles têm essa consciência da manutenção. Então, quando começa a ter uma reclamação ou outra de infiltração, os nossos clientes têm essa conscientização. Então, a gente, graças a Deus, não pegamos nenhum desplacamento, nenhuma queda de vidro, porque isso seria bem preocupante. Você sabe que tem uma cidade aqui, uma região no Brasil, que de uns 3 anos para cá, quase que semanal, as ligações que eu recebo dos condomínios reportando quedas de vidros nas fachadas. Tá vendo? Isso é muito preocupante. É super preocupante. E ele não dá sinais, é um problema ali silencioso que acontece e é vidro caindo em cima de piscina, caindo em playground, caindo em estacionamento, sobre áreas de lazer. E silencioso, né? Silenciosos. São problemas invisíveis que só gritam, eles só se tornam evidentes quando o acidente acontece. Então, é isso que a gente precisa entender. A necessidade e a responsabilidade que uma empresa de executora tem que ter. Porque eles se conformam que não veio um detalhe da construtora. Só que você executou. Se você não veio um detalhe, contrate você um projetista, contrate você um consultor para te orientar qual a melhor selante,
qual é o melhor sistema, como você vai executar. A responsabilidade é de quem executou. Exatamente. E me diz, você que se lida muito com síndicos, você acha que os síndicos estão preparados para essa gestão condominial? Para essa resolução de problemas, para determinar as ações num condomínio? Não, não estão. E hoje nós temos muitos aplicativos que ajudam muito na parte de manutenção. De gestão condominial. Para você fazer as manutenções preventivas. Então, o aplicativo ajuda muito. Só que quem está operando esse aplicativo tem conhecimento técnico para analisar um problema? Criticidade, prioridade. Entender que aquele ponto que ele observou ao fazer a ronda realmente é grave ou não? Ele não tem esse conhecimento. E o síndico não precisa ter esse conhecimento. Temos profissionais capacitados, como a Vistum, como outras empresas de amigos, que têm essa capacidade de orientar. E o síndico não precisa se preocupar com isso. Porque o síndico ele tem uma demanda muito grande. Ele tem gestão de pessoas, ele tem gestão administrativa, e aí ele tem que se preocupar com a gestão técnica e tem que se preocupar com a gestão jurídica e contábil. Só foram 5 aqui. Não, ele não precisa se preocupar com o contábil, com o técnico e com o jurídico. Nós temos profissionais capacitados para auxiliar esses síndicos. Exatamente. E eles precisam entender essa necessidade. Os meus clientes, graças a Deus, eles entendem isso e percebem a diferença do nosso olhar técnico e das nossas soluções. Então, eles não largam. Eles não largam, porque a partir do momento que largar, outros clientes querem. Então, a gente tem uma carteira bem fechada para que a gente atenda com excelência. Então, o síndico não precisa se preocupar com gestão técnica, ele precisa ter um assessor, ele precisa ter um gestor. Eu chamo, a nossa área dentro da minha empresa é gestão técnica patrimonial, porque é o seu patrimônio. Eu não chamo de uma simples assistência técnica, mas sim de gestão técnica patrimonial, porque é o patrimônio, é uma edificação. Você não precisa pensar só no condomínio, você tem que pensar num galpão, você precisa pensar num residência, num shopping, num hospital, num hotel. Exato. Isso tudo é uma gestão. Então, por exemplo, eu tenho um condomínio é um CNPJ. Ele contrata uma administradora que vai fazer a gestão financeira, contábil, jurídica, contratação de funcionários, cotas condominiais, assembleias. Ela faz a gestão administrativa daquela edificação. Exato. No caso, os condomínios também precisam de uma gestão técnica. Sim. Não basta termos uma gestão administrativa condominial. Precisamos ter uma gestão técnica. Isso mesmo. Excelente. Ter essa gestão técnica patrimonial, você vai ter subsídios para contratar de forma correta. Contratar as manutenções. As melhorias. Contratar os prestadores de serviço com mais critério. Você vai ter uma empresa que faz uma equalização justa e correta, sem ter essa diferença de você passou um preço mais em conta e o outro passou um preço maior. Como que você faz essa análise? Eles não sabem. Não faz. Porque você não tem essa... Quantos metros quadrados essa empresa está orçando? É análise por preço. E aí, infelizmente. Quando você analisa por preço, você perde. Perde em qualidade, perde em resolução, perde em segurança. Quantos e quantos condomínios tem que refazer o trabalho? Eles gastam dobrado por não terem contratado direito. Gastam dobrado. Teve um cliente nosso que, infelizmente, ele não tinha verba para fazer o acompanhamento da fachada. Não tinha. E aí tinha feito todo o processo internamente, não tinha verba para fazer o acompanhamento dessa recuperação de fachada. O que aconteceu? Acabou a obra, foi entregue com todos os problemas piores do que já estavam. Ou seja, agora eles vão ter que contratar a gente novamente para refazer todo o trabalho. Isso me dói porque as pessoas são enganadas. São enganadas. E isso é muito triste no nosso mercado condominial. Então,
ter essa gestão, gente, você vai economizar dinheiro, você vai economizar seu tempo, você não precisa se preocupar. Exato. E você vai contratar certo para que você faça aquele investimento valer a pena. Porque Exatamente. muitas vezes você pode contratar uma manutenção que vai apagar um incêndio, vai resolver de forma paliativa algum problema seu. O seu investimento não é baixo, mas aquilo só vai ficar resolvido por um ano. Ao passo que, se você organizar essa contratação, se você contratar direito, você pode... muitas vezes você investe o mesmo valor, só que você tem aquilo resolvido por pelo menos 10 anos. Exato. Você sabe que a Aluparts, ela tem muitos cases assim, que a gente não foi contratado naquela concorrência, nós éramos tidos como caros. E o cliente, né, o condomínio, voltou anos depois, porque na ocasião ele contratou, ele optou por outro fornecedor. O fornecedor não só não resolveu, como acabou causando outros problemas. Então, o que estava previsto gastar X, 3 anos depois virou 2X, só que ele já desembolsou aquele X. Sabe o que acontece nessas manutenções de pessoas despreparadas? Alguns caixilhos têm a parte de dreno. As empresas vedam, lacram. o dreno. Vedam. Quando chove, não tem como drenar, porque tem um mecanismo. E as pessoas não entendem nem o que é a dreno. Existe uma razão para aquele dreno estar ali. Sistêmica. Não, as pessoas não entendem. Pensam que é um buraquinho. É aleatório. É um buraquinho, vou fechar, vou vedar. Porque é um funcionário que está descendo na cadeirinha, sem instrução, sem preparo. Ele só está lá para colocar o silicone no lugar. Minha função é essa. Exato. Isso a gente realmente vê todo dia. Agora eu quero fazer uma consulta com você. O síndico. Nós temos tempo ainda. Temos. Né? O nosso tema acho que já tá acabando. Então tá bom, porque o papo tá bom. Olha só, o síndico, ele tem responsabilidade civil e criminal sobre todas as ações e sobre todas as negligências que ele tá sob sua responsabilidade. Se ele contratou errado algum tipo de serviço. No caso aqui das esquadrias, ele optou pela empresa A ao invés da B, só que essa A não resolveu. Ele acabou fazendo mau uso daquela verba. Como que seria essa responsabilidade? Esse tema é bem complexo, né? Porque você, como usuária, como proprietária de um imóvel e o síndico contratou errado, você pode alegar e até entrar com um processo contra ele. Só que ele vai alegar que ele não é técnico, que ele é leigo. E ele fez o melhor, ele fechou a concorrência conforme estava prescrita. Ele contratou pelo menor preço. Contratou a empresa pelo menor preço, que é a obrigação dele economizar para o condomínio. E a empresa era uma empresa qualificada. Então ele acaba tendo esse respaldo. Mas... é o que eu falei. Olha que situação delicada. Mas o que a gente tem que pensar? Quanto custa a nossa paz? Fazer certo ou fazer errado? Porque você fazendo errado dá o mesmo trabalho e você não vai ter paz. E você fazer certo dá um trabalho, mas você tem paz. Então, E segurança. E segurança. E segurança é inegociável. Exato. Não tem, assim, pensando em fachada, o que pode acontecer, você pode matar uma pessoa, uma criança. Gente, não tem... Você imagina, você está passando, tá brincando com seu filho num playground e cai um vidro. Por isso a importância de... ter essa gestão essa gestão técnica para levar a conscientização a essas partes fundamentais aí na gestão dos condomínios, que no caso são as administradoras e os síndicos, que detêm, né, da decisão final, né? Acaba que a Assembleia colabora ali, dá sua opinião, mas o síndico tem força. Hoje em dia tem muitos condomínios que estão fazendo de forma mais responsável e correta. Tem condomínios que a gente trabalha que eles exigem a contratação de projetos complementares, de projetistas e consultores, para que, tecnicamente, o trabalho seja bem feito. Então, assim, vem melhorando muito a área condominial, mas nós temos uma gama gigantesca. Como a gente falou,
anda de avião em É. São Paulo, você vai ver um mar de prédios. Agora, quantos por cento desses prédios tem essa conscientização? 5%? Ou seja, cadê os 95%? É a minoria. É a minoria. Então, ó, dica, pessoal: contratar empresas que possam fazer essa gestão, esse recebimento de obras, que tenham essa visão criteriosa e técnica, ela realmente pode trazer, ela vai trazer grandes benefícios, vai trazer economia, vai trazer segurança. A gente já está Sim. falando isso já há algum tempo. O retrabalho, o serviço mal feito, o acidente, ele pode custar infinitamente mais do que Exato. o cuidado. E as construtoras também começar a fazer esse trabalho, mas entrar É. com essa contratação antes e não por preço, porque hoje em dia quem está fazendo essas vistorias são estagiários. Então, o olhar do estagiário nem sempre tem aquela profundidade. Então, precisa ter um técnico realmente preparado para isso. E os preços que a gente vê no mercado não tem condição de um profissional sênior fazer as vistorias pelo preço que as Que eles querem construtoras estão pagar. pagando. Não tem condição. Só que aí a construtora vai ter o problema lá na frente Vai quando o ter. condomínio contratar um profissional qualificado e apontar todos os problemas que não foram executados a contento. Errados. Com negligência. Sem responsabilidade. Exatamente. A Aluparts, ela está envolvida num caso, nós fomos contratados pelo proprietário do triplex no recebimento das esquadrias da sua unidade. E, ao final, a nossa recomendação para o proprietário foi: não receba as chaves do seu imóvel, porque ele está lotado de vícios construtivos aparentes. Não estou nem falando dos ocultos, aparentes, que vão te trazer muitos problemas a curto e médio prazo. Tá vendo? Então, ele foi uma pessoa consciente que buscou o especialista de cada área. Ele pegou um cara de impermeabilização, outro profissional de instalações e buscou a Aluparts para fazer uma análise bem minuciosa da fachada. E agora ele está na briga lá com a construtora e, inclusive, como ele não aceitou, ele não fez o recebimento oficial, a construtora está pagando para ele multa diária sobre essa questão das esquadrias. E eu vou te falar, os problemas lá são tão sérios que cogitou-se a eventualidade de se desmontar toda essa envoltória desse triplex para uma correção, porque tem muitos itens que não tem segurança nenhuma. Não tem segurança e não tem nada paliativo para ser feito. Precisa que ocorra a substituição dos materiais. E para fazer um novo caixilho, a gente demora pelo menos 60 a 90 dias, né? Nossa, no mínimo. Agora a construtora está numa situação, assim, no mato sem cachorro, diria. Porque o cara está instruído, ele teve noção, agora ele teve conhecimento sobre os problemas do produto, do imóvel que ele está recebendo novinho. Nossa. E a construtora vai ter que correr, ver como fazer. São consequências, esse é o procedimento correto. Então, para que o pessoal que está aqui nos assistindo saibam que vocês possuem, vocês podem contar com escritórios, com especialistas, com profissionais experientes em cada modalidade que possa assessorá-los nessa questão do recebimento das obras. Não somente no recebimento, mas na gestão das obras. Hoje o pessoal, ao comprar, adquirir um imóvel, eles querem tudo no osso. Sim. Para depois sair colocando o revestimento que quer, demolição, né? E tudo mais. Isso também, nós temos, a Kelly pode trazer aqui para a gente uma norma técnica que fala especificamente sobre a gestão das reformas nas edificações. Não estamos falando só de reformas de edificações já em uso. Reformas em edificações novas, que é a NBR... A 16280, que ela normatiza a parte de reformas dentro de edificações. Edificações. Quando a gente fala qualquer tipo de edificações. Qualquer tipo. Na área comum, dentro de um prédio residencial, comercial, hospital, edificações. E nós temos em São Paulo, especificamente, uma lei que normatiza isso também. Então, tem lei de reforma
E tem a norma técnica também que embasa todo o nosso trabalho de análise dessas documentações. O nosso escritório tem um trabalho bem específico quanto a isso. Nós fazemos tanto a análise de toda a documentação que a gente recebe, verificar se as ARTs ou as RRTs são corretas, porque muitas vezes vem a descrição de laudo, de relatório. E na verdade está executando. E não vem a de execução. Uhum. Então a gente confere tudo isso, tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes o síndico fala assim, não, já estou com a RT, mas o que está descrito na sua RT? É de execução? Ou é de acompanhamento e fiscalização, uhum. E muitas vezes vem dessa forma. Então, a gente faz toda essa análise para os nossos clientes, fazemos vistorias periódicas, no mínimo 3 vistorias, início, meio e fim, para que você consiga verificar se foi feito exatamente o que está projetado. Excelente. E a gente precisa ter uma atenção especial, hoje, com o crescimento... Hoje não, já faz um tempo, que são as alvenarias estruturais. A edificação com alvenaria estrutural, ela não pode ter nenhum tipo de alteração. Ela não pode ter um rasgo para mudar uma tomada de lugar. Você desestrutura a edificação. É que isso pro leigo, o leigo não sabe. A dona Maria que adquiriu o imóvel, ela não sabe. Ela contrata o pedreiro para fazer a reforma e tal. Não sabe nem o que é alvenaria estrutural. Exatamente. O nome já diz, alvenaria estrutural. Ela suporta todo a sua edificação. Por isso a importância da presença de um profissional habilitado para que possa analisar os projetos, as plantas, os projetos de estrutura e entender o que pode ou não ser executado. E também pensar nos danos que você vai ocorrer nas unidades abaixo ou danos que você vai fazer na fachada. Você não pode ter alteração de caixilho, você não pode ter alteração de fachada. Então, prumadas, que faz parte do todo, você não pode alterar prumada. Então, tem uma série de coisas que precisam ser observadas e muitas vezes as pessoas não sabem disso. Não tem conhecimento. Não tem. Então, por isso que é importante ter conhecimento, ter estudo e constante aprendizado. Esse podcast que você faz enriquece muito e leva conhecimento para muita gente que precisa realmente entender todas essas demandas. E assistindo um bate-papo agradável, fica até gostoso de você aprender, né? Exatamente, porque assim como os nossos clientes, nós também temos dúvidas. Sim. Então, eu faço questão de chamar aqui os amigos, os profissionais que eu admiro, para que eu possa aprender também com vocês e a gente trocar as informações. Eu sou boa em esquadrias, você boa aí em permeabilização, em construção, em patologia, em concreto. Poxa, tem uma pós-graduação só em concreto. Haja assunto para ver de concreto, para fazer uma pós. Verdade, eu fiz uma pós agora, é verdade. Estudo tanto que eu até esqueço. Mas por que eu fiz essa pós? Eu falo pros donos do IDD e pro meu orientador e pros meus amigos que eu fiz a pós para voltar a andar de bicicleta com mais performance. Por quê? Para que a gente volte a ver detalhes do concreto que a gente acaba... Lá atrás, você de repente não viu que era tão importante. Quantos anos atrás que eu estudei? Exatamente. Eu tenho 25 anos de formada. Então, assim, imagina... 25 anos de experiência já, ó. O que é isso? Então, assim... Como que eu estudei lá atrás o concreto quando a gente fez a disciplina de concreto armado? O concreto que a gente calculava era de 20 MPa. Hoje nós temos concreto de alto desempenho. Exato. Nós temos concreto de 100 MPa. E muita coisa mudou, né? Gente, então eu precisava realmente voltar a andar de bicicleta. E essa pós foi sensacional. Aprendi muito, muito, muito. Tá vendo? Até profissionais experientes, gabaritados como a Kelly, que em constante estudo, volta para as origens para resgatar coisas que ela aprendeu na época da faculdade. Exato. Você, sem dúvida, Kelly, é um exemplo para todos nós. Obrigada. Eu já te admirava, depois desse podcast, você pode ter certeza que isso só aumentou. E olha, ufa, pessoal, quanta informação nesse podcast. E verdade. Agora eu queria... que você falasse, deixa um recado para o pessoal que está conosco aqui já há todo esse tempo. Fala aí alguma coisa que está no seu coração, que você acha importante para a nossa indústria.
Primeira coisa, tenha responsabilidade, excelência no que você faz. Faça tudo com amor e dedicação. A nossa profissão é uma profissão linda e muitas pessoas precisam de um engenheiro, de um arquiteto para embelezar os nossos dias e para que as nossas construções tenham qualidade. Procurem instituições sérias. Nós temos associações muito sérias e profissionais. Eu posso falar da Alcompat Brasil, a qual eu faço parte. Estou como segunda secretária da Alcompat Brasil para o biênio 2024 até 2026. Nós fazemos seminários gratuitos para levar conhecimento de qualidade para a nossa sociedade. Então, procurem essas informações. Procurem também participar de congressos, feiras, para que vocês vejam conhecimento. Nós temos diversas feiras. A Audrey teve a feira do ano passado, que foi uma específica de caixilhos, para que você entenda o mercado, para que você conheça detalhes técnicos de como funciona os materiais, como funcionam os materiais. Então, procure realmente estar nesses lugares com pessoas de qualidade, contratem profissionais sérios e, com certeza, vida longa para as suas edificações. É isso. E onde as pessoas podem te encontrar, para quem se interessou no seu trabalho, para quem se viu diante de um problema que a gente falou e agora, depois desse podcast, percebeu que precisa de ajuda técnica, onde eles podem te encontrar? Eu tenho um Instagram profissional, que é eng.kellyramos, e também tenho o Instagram da Vistum, LinkedIn, da Vistum Consultoria. Vocês podem entrar em contato. Eu estou sempre acessível para bater um papo, para fazer uma reunião e levar conhecimento para vocês de alguma forma. Legal. E o convite para quem se interessou sobre o Condo Capacita, como que eles podem obter mais informações? O Condo Capacita também tem um Instagram específico para ele. Nós estamos pensando, tem uma lista de espera para a próxima turma. Nós estamos na terceira turma. Ainda não tem data prevista, em virtude da agenda que vos fala aqui. Mas provavelmente para o ano que vem a gente programe alguma coisa para o Condo Capacita. E além dessa parte de gestão para os condomínios, que o Condo leva todo esse conhecimento de acessibilidade, reformas, manutenção e essa análise mais detalhada da sua edificação, escopo de trabalho, tem uma mentoria específica do Condo Capacita para engenheiros, arquitetos que queiram ter uma empresa como a Vistum Consultoria. Eu montei essa mentoria porque eu cansei de perceber que as pessoas são enganadas no mercado. Diariamente. E os engenheiros estão com sede de aprender e de levar o seu negócio a sério. Então, eu montei uma mentoria de 50 horas e já teve a primeira turma. A primeira turma manda constantemente informações que estão colocando em prática o que aprenderam, estão fechando contratos e fazendo a empresa funcionar. Como eu falei para você, nós não temos concorrentes, nós temos amigos e nós precisamos que todos estejam no mesmo nível técnico. Excelente. Então, muito bom. É tudo isso. Uau, foi uma aula. E para você que ainda não segue a Alupartes, eu convido a seguir a Audrey, a Alupartes, a engenheira Kelly Ramos, a Visto Engenharia, agora também o Condo Capacita. E não se esqueçam, a gente está falando aqui sobre essa questão da gestão das manutenções dos condomínios, mas se vocês tiverem problema de fachada, se vocês não tiveram gestão e agora estão enfrentando alguma dificuldade que a gente falou nesse podcast, vocês podem contar com a Alupartes. A gente há 35 anos vem cuidando das fachadas de vidro, levando segurança, levando estanqueidade, ou seja, trazendo a durabilidade e o desempenho das edificações. E o nosso muito obrigada por nos prestigiarem, por chegarem até aqui conosco. Já sabemos onde encontrar a Kelly. E é isso, pessoal.
Eu que agradeço vocês. Comentem, vejam, tragam outros temas na parte de esquadrias, na parte do condomínio, coloca aí nos comentários. Façam perguntas, comentem, compartilhem, dê o like. Exatamente, porque para a gente crescer e mostrar realmente assuntos de qualidade, com pessoas técnicas. Assistam outros episódios, eu assisti alguns e adorei todos. Tem alguns que eu fiquei bem admirada com o professor Crescêncio. Adorei. Um grande especialista de esquadrias, um dos maiores nomes. Renato Saad, adorei. Então, a gente tem alguns episódios já feitos pela Aluparts, então vale a pena vocês assistirem. Assistam coisas úteis. Exatamente. É isso, pessoal. Nos vemos, então, logo mais em novo episódio do Aluparts Podcast. Obrigada.